Olá a todas e a todos vocês, tá? Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de termodinâmica, desse semestre 2021.2, tá? Que é ministrado ao curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Grupi da Universidade Federal do Tocantins. Tá? Então aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji Nohama, tá? Iniciando então mais essa aula aqui do dia 18 de novembro, tá? Que foi iniciada por volta das 4 da tarde, tá? E estamos iniciando aqui a gravação a partir das 4h15, tá? Aí estamos dando um pequeno atraso no nosso cronograma, porque teve um problema aqui no servidor do Google Meet para ter acesso na sala, tá? Então demorou aqui para eu, como professor, ter acesso à sala, eu resolvi dar um tempo a mais para ver se chegava mais gente também, que estava talvez tendo o mesmo problema, tá? Mas qualquer situação que tem depois, aí depois vai ter a gravação dessa aula disponível lá no Moodle, tá? Como está um pouco atrasado, acho melhor a gente já começar aqui com a nossa aula de hoje, tá? Lembrando que na aula passada, a gente já estava falando então sobre, né, calor e temperatura, né, que é conteúdo dentro do capítulo 18, né, do livro-texto do Fundamentos de Física do Hardy Heskey-Walker, tá? Certo? Onde a gente introduziu o conceito, né, de calor, né, que provoca variação de temperatura em um corpo, tá? Certo? Bom, viram as diferentes expressões para fazer esse cálculo, tá? Certo? E também analisamos também outra situação que tem com troca de calor, que é a troca de calor que provoca a mudança de fase, tá? Que faz o corpo mudar ou do estado sólido para líquido, de líquido para gasoso e vice-versa, tá? Bom, certo? E nós começamos a trabalhar com alguns exemplos, né, em cima desses conceitos, tá? A gente resolveu um primeiro exemplo, tá? Certo? E por problemas técnicos que tivemos na última aula, não foi possível passar o segundo exemplo, né, desse tema, tá? Que é a partir do ponto da qual a gente vai começar a nossa aula de hoje. Tá? Então, começando aqui a apresentação, a gente vai começar resolvendo, então, mais um exemplo, tá? Mexendo, então, com esses conceitos de calor, tá? Ou para mudança de provocar variação de temperatura, ou para mudança de fase. Tá? Aqui na apresentação, lembrando também, vou estar desligando a câmera aqui para ver se ajuda também no fluxo de transmissão aqui da apresentação. Tá? Vou trabalhar com esse exemplo 3 aqui, tá? Bom, então, né, fala de um lingote de cobre, né, de massa, né, MC de 75 gramas, tá? Que é aquecido a temperatura de 312 graus Celsius, tá? E é colocado em um becker de vidro, né, que tem dentro de uma massa MA de 220 gramas de água, tá? E a temperatura inicial da água e do becker, que eles já estavam em equilíbrio térmico no início, né? Só a água e o becker, os dois juntos estavam então com a temperatura de TI de 12 graus Celsius. Né? E também é fornecida aqui no problema a capacidade térmica do becker, né? Que é essa capacidade térmica Czb, né? Que é de 45 calorias por Kelvin. Né? Aí, supondo que o lingote e o becker são um sistema isolado, são um sistema isolado, e que a água não é vaporizada, tá? Determine a temperatura final do sistema. Tá? A temperatura final TF do sistema, quando o equilíbrio térmico é atingido. Tá? Então, esse é o problema desse exemplo. Tá? Mais esse exemplo. Tá? E só para ilustrar aqui o nosso problema. Então, você tem um becker, tá? Bom, e dentro dele, então, tem água. Então, como ele está isolado, vamos considerar que a água está preenchida até a borda aqui do becker, tá? Até a borda com o lingote de cobre junto, né? Tem água aqui até a borda do becker, tá? Certo? Bom, e dentro dele eu coloco um lingote quente, tá? Um lingote de cobre quente, tá? O lingote, para quem não sabe, é aquelas barrinhas, né?
por exemplo, em filme de assalto, por exemplo, tem aqueles lingotes de ouro, né? Aquele formato assim de uma barrinha, que é mais fina embaixo, mais larga, mais fina em cima e mais larga na base, né? Então, seria algo nesse sentido aqui, né? Bom, certo? E está todo o sistema isolado, tá? Então, suponha que está tudo aqui dentro de um recipiente isolado termicamente do lado de fora, tá? Bom, certo? Então, tem a capacidade térmica do Becker, CB, né? A água, vai ter uma massa da água, um calor específico da água, tá? Bom, esses dois juntos, eles estão numa temperatura T, tá? Tanto o Becker quanto a água, tá? Certo? Deixa eu indicar aqui para dentro, tá? Só para ficar um pouco mais claro, tá? Então, tanto o Becker aqui, ó, tá? Quanto a água vai começar numa temperatura TI, tá? Bom. E tem o lingote de cobre, tá? Que vai ter aqui a massa do cobre, vai ter o calor específico do cobre, né? E também vai ter a temperatura do cobre aqui, temperatura inicial do cobre, tá? Vou chamar de TC aqui, tá? Vou até só dando nome aos bois aqui, tá? Tá certo? Inclusive o TC eu vou indicar em vermelho aqui, para falar que é uma temperatura bem mais alta, né? Bom, então essa é a situação aqui do nosso problema, tá? Então, na hora que você mistura esses três elementos no sistema, vai estar isolado, tá? Certo? Aí, então, começa a ter troca de calor entre esses três materiais, tá? Entre esses três corpos, tá? Certo? Então, vamos começar a escrever aqui como que é o calor recebido por cada um desses elementos do sistema, tá? Bom. Tá certo? Então, aqui nesse sistema, a gente vai falar, então, vai escrever a expressão de qual que é o calor recebido pelo cobre, qual é o calor recebido pela água, qual que é o calor recebido pelo Becker, tá? Bom, tá certo? Então, vamos escrever isso aqui como primeiro passo, tá? Então, calor recebido, né? Por cada, né? Elemento do sistema. Tá? A gente pode começar pelo Becker, que é mais fácil, né? Bom. Tá certo? Então, o Becker já está da capacidade térmica dele, tá? Tá bom? E eu sei que ele vai da temperatura TI para a temperatura TF, tá? Vou escrever aqui certinho. Becker de capacidade, né? Térmica. CB, né? E cuja, né? Vamos por assim, cuja temperatura varia da temperatura TI, que ele começou, né? Até a temperatura de equilíbrio final. Vai ficar todo mundo na mesma temperatura, tá? Então, logo, o calor recebido por ele, tá? Vai ter essa expressão aqui, calor recebido pelo Becker, né? É igual, então, a expressão que tem lá, que a gente viu na aula passada, que é pegar a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, tá? Conforme a temperatura for de TI para ETF, tá? Então, pega a temperatura final, ETF, né? Vezes a temperatura inicial, que é TI, tá? Certo? Agora vamos escrever o caso da água. Tá?
No caso da água, é importante essa informação do enunciado que a água não é vaporizada. Tá? Certo? Então, no caso da água, tá? Tá? Você tem que ela não é vaporizada. E lembra, até esse momento da aula, a gente só está vendo a troca de calor que provoca ou mudança de temperatura ou, né, ou mudança de fase. Tá? Como a água não está sendo vaporizada, então ela está sempre no estado líquido, então ela não sofre mudança de fase. Tá? Bom. Então não há mudança de fase. Tá? Então, como não tem mudança de fase, como falei, das opções que tem até um momento com troca de calor, então o que sobrou que a troca de calor na água, naquela calor que a água está recebendo, está sendo só para fazer mudança de temperatura. Tá? Então, logo, né? O calor, né? Aqui, eu vou chamar de aqui, né? Que é recebido pela água. Sua causa, né? Sua variação de temperatura. De TI para TF. Tá? Bom. Então, logo, como consequência, né, então eu tenho como escrever a expressão aqui do calor recebido pela água, tá? Que é, fala então que a massa da água, vezes calor específico da água, vezes, né, a temperatura que foi de TI para TF. Então, se for essa temperatura aqui, pegar a temperatura final inicial, TF menos TI. Calma aí que deu a travadinha no pincel, só deixa ele voltar aqui. Onde, né, o CA que eu indiquei aqui, não é específico da água. Já tem o valor dela, que é de... como as implicações da capacidade térmica em calor? Tá? Vou pôr também o Czinho da água em caloria. Da água, tá? É, em caloria, escreve desse jeito aqui, 1,00 caloria por Kelvin. É o calor específico da água. Da água. Tá? Tá? Agora, ficou o caso do copo. Tá? Tá? Aí, no caso do copo, só teve a variação de temperatura agora de uma outra temperatura inicial. Então, de TI. Tá? 12 graus Celsius. Começou de 312 graus Celsius. Né? Bom, então, vou só especificar aqui. Né? Bom, então, cobre, né? Sofre, né? Variação de temperatura, né? De T e C, né? Vou chamar de T e C, temperatura inicial do cobre, que é 212 graus Celsius, até a temperatura TF. Né? Então, logo, também posso escrever a expressão do calor recebido pelo cobre. Tá? Então, calor recebido pelo cobre, vou esquecer aqui, é igual massa do cobre, calor específico do cobre, né?
vezes TF, né? Menos temperatura inicial do copo. Isso. Né? E aqui também, né? Onde, né? Vizinho C que é 0,0, né? 0,023, né? É calorias por grama vezes Kelvin, tá? Esse aqui é o calor específico do copo. Então, após isso aqui, a gente já tem expressão de qual é a expressão do calor por cada um dos elementos do corpo. Tá? E a gente vai usar essas expressões agora para continuar a nossa solução. Aí daqui, tá certo? Acho que vou deixar um tempinho para quem estiver copiando, tá? Vou deixar um tempo de um minutinho rápido, né? Depois a gente passa para a próxima parte para a gente escrever o que a gente vai fazer com essas expressões, tá? De calor recebido. Já deu tudo, tá? Então, vamos para a próxima parte, vai continuar a solução, tá? A gente faz uma outra informação aqui do problema também, que eu estou falando que o sistema está isolado, tá? Então, do lado de fora, nem está entrando calor, nem está saindo calor, tá? Certo? Então, eventualmente, eu vou falar isso aqui, só vou fazer um... Acho que só vou repetir esse desenho na página seguinte, tá? Para explicar o que vai acontecer aqui, tá? Deixa eu ver, então. Calma aí que eu estou sem a minha ferramenta de... Olha, eu estou improvisando que aqui na minha tela não está aparecendo algumas ferramentas que eu queria estar usando. Tá? Aí que eu vou ver o que está acontecendo aqui. Encontrei. No meu ponto de vista da minha tela aqui está escondido, tá? Que é ferramenta porque eu vou pegar esse desenho com o Becker, né? E os elementos e copiar para a página seguinte, tá? O que a gente vai fazer aqui. Vou fazer só umas mudanças no desenho também para ajustar melhor aqui. Então, agora, aqui também eu vou deixar também isso aqui para fora. Só estou deixando um pouco mais afastado, que aqui eu vou falar o seguinte, que aqui é para imaginar o seguinte, que esse sistema está isolado, tá? Então, imagina que em volta desse becker, né, que está preenchido com água até a base, tá? Suponha que esteja aqui com... E esteja preso de uma caixa mesmo bem isolada. Aqui em volta, assim, está uma parede adiabática, isolando ele totalmente do lado de fora.
De tal forma que nesse tempo que a gente está olhando o sistema, ele não está nem perdendo calor, nem ganhando calor com o lado de fora, tá? Então, significa que todas as trocas de calor aqui, tá? É só entre os elementos dentro do sistema, ou seja, só tem troca de calor entre o cobre, a água e o becker. Está tendo uma troca de calor lá entre os três, tá? Tá bom? Então, essa informação que a gente vai usar, tá? Certo? No caso aqui, como o becker está muito mais quente que os outros elementos do sistema, tá? O que está acontecendo, na verdade, é que o becker vai estar passando calor, né, para os outros elementos do sistema. Tá? O becker que vai estar transferindo calor de dentro dele para fora. Tá? Bom, vai ser basicamente então uma relação que o becker vai perder calor e o calor que ele vai perder vai ser recebido pelo becker e pela água. Tá? Bom, então é basicamente isso que está acontecendo nesse sistema. Tá? Vou isolar o desenho melhor. Tá? Bom, então, é isso que significa lá que o sistema é isolado. Então, o sistema é isolado. Tá? Lado, tá? Explica então que só há troca de calor interna no sistema. Tá? E uma das formas de indicar isso em termos de equação, tá, é falar o seguinte, que é falar que o calor total recebido pelo sistema é zero. Tá? Aqui, bom. Ou seja, que pega calor recebido pelo becker, mais calor recebido pela água, mais calor recebido pelo cobre, tá? Essa soma tem que dar zero. Tá? Certo? Bom. Aí, como falando, aí tem a soma de olhar. Lembrar que essa soma desses calores recebidos, que isso corresponde ao calor total do sistema, tá? Se esse calor total fosse maior que zero, tá? Seria esse sistema está jogando calor para fora do becker, tá? Para fora lá daquela caixa isolada, tá? Se esse calor fosse negativo, isso, se o calor fosse, desculpa, eu estou trocando as coisas. Se esse calor total fosse positivo, tá? Isso aí seria todo o sistema recebendo calor do lado de fora, tá? Tá vendo calor lá de fora para dentro do becker lá com a água e o copo, tá? Tá certo? Se todo esse calor total fosse negativo, tá? Aí significa que aquele sistema do becker com água e com cobre, tá? Tá bom? Aí tá sobrando calor para eles perder calor para o lado de fora. Isso que é calor negativo, eles estão perdendo calor para fora, tá? Bom, então se o calor total fosse negativo, então você teria calor indo para fora do sistema, tá? Como o sistema está isolado, tá? Então o calor total recebido é zero, tá? Certo? Outra forma de olhar isso, como falei, tá? Vocês vão ver depois, quando chegar nas expressões, tá? Tá bom? Que o cobre, que está começando com temperatura mais alta, tá? Ele que vai perder calor para os outros elementos do sistema, tá? Então, vocês vão ver o cobre com calor negativo, né? Que ele está perdendo calor. Isso, em compensação, vai ser compensado pela água receber calor positivo, tá? E o becker receber calor positivo, tá? Que é a mesma coisa que falar que o calor que o cobre está perdendo está sendo recebido tanto ou pela água ou pelo becker, tá? Bom, tá certo? Então, é nisso que nessas compensações, se eu fosse somar aqui esses valores, né, os valores negativos se compensando com os valores positivos, vai ver que vai dar tudo zero, tá? Eu vou apagar essa anotação só para ilustração, tá? Então, daqui eu vou substituir as expressões aqui dentro, tá? Então, lembra, calor recebido pelo becker é capacidade térmica do becker vezes TF menos TI, mais, né? Calor recebido pela água, que é a massa da água, calor específico da água, vezes TF menos TI. Acho que faltou espaço para pôr do cobre, tá? Eu vou usar recurso do programa para deixar essa linha mais para a esquerda, tá? Pedir. Tá? E mais o caso do cobre, que é a massa do cobre, calor específico do cobre, né? Vezes TF menos TIC. Tá? Continuou colado aqui, né?
Acho que vou deixar esse desenho também mais para a direita. Pronto, assim fica bom. Pronto, tá? E aqui no cobre fica TF menos T e C, né? Tá bom? E fecha aqui a equação, tá? Aí tem o calor, já tem o calor recebido pelo cobre, tá? E isso tudo igual a zero. Ah, isso que estava faltando aqui também, tá? Foi mal. Então, vou ter que abrir um espacinho para pôr igual a zero na equação, tá? Isso foi falha minha agora, tá? Vamos só um instante aqui. Estou escrevendo com folga, esqueci que tem ali o outro, né? E esse calor total recebido, então, é igual a zero. Pronto. Vou botar na equação, tá? E vamos ver o que temos de informação aqui já nessa equação que está aparecendo, tá? Bom, lembra que já temos informações aqui, né? Da capacidade térmica do becker, já está dado enunciado, tá? Calor específico da água é tabelado, já deixei indicado no início da solução, na página anterior, tá? Calor específico do cobre também já está indicado, tá? Pegou também da tabela, tá? Está indicado lá no início da página anterior, tá? Então, falta ver a questão das temperaturas aqui, né? Bom, então vou indicar as temperaturas aqui também, tá? Lembrando, por exemplo, lá do inicial, tem aqui a temperatura TI, que está inicialmente na água e no becker, é de 12 graus Celsius. Tá? Que em Kelvin, tá, corresponde a uma temperatura de... Onde que está aqui? Corresponde a temperatura de aproximadamente, tá? Onde está aqui? 285 Kelvin, né? Aproximadamente 285 Kelvin, tá? Rigorosamente seria 285,15 Kelvin, tá? Mas para esse problema, está trabalhando com 3 dígitos já é o suficiente, tá? E tem a temperatura T e C, tá? Temperatura T e C, que é igual, né? A temperatura de 312 Kelvin corresponde a uma temperatura em... Opa, 312 graus Celsius, foi mal. 312 graus Celsius, que em Kelvin corresponde aproximadamente ao valor de 585 Kelvin. Tá? Fazendo já as conversões aqui, né, de temperatura. Tá? Bom, então, ou seja, da equação de cima já tem o TI, né? Tem o TI e tem o valor do TIC, tá? De massa também está dado já a massa da água e a massa do cobre também já está dado, tá? Então, você vê que o único que está faltando, que não está com a seta em cima, tá? É justamente a temperatura final, que é justamente quem a gente quer encontrar. Tá? Bom. Certo? É só questão de isolar essa temperatura TF na equação, já dá para fazer nessa equação aí, já vai encontrar o valor da temperatura final de equilíbrio do sistema, tá? Vamos isolar o TF aqui, tá? Então, para isolar o TF, faz a distributiva, fazer aqui com calma, então vai ficar assim, vai ficar cisão B vezes TF menos, né? C grande B, né? Vezes TI, né? Mais, aqui dá, vai ficar MACA vezes TF menos MACA vezes TI, mais, né? MCCC vezes TF menos massa do cobre, calor específico do cobre, vezes TIC. Essa temperatura aqui é diferente, tá? Isso é igual a zero, tá? Bom, aí tudo que tem TF, vou manter do lado esquerdo e vou deixar o TF em evidência. Tá fazendo isso? Então, do lado esquerdo vai ficar assim, tá? Isolando o TF, vai ficar multiplicando.
fazendo lá a associação, né? Desculpa, por termo em evidência, que chama, né? Tá? Então, põe o TF em evidência, vai ficar multiplicando com ele aqui, esse termo aqui, vai ficar o CB, né? Esse primeiro termo. Aí, segundo termo com TF aqui, ó. Tá? Põe TF em evidência, vai sobrar somando aqui, né? MA vezes CA, né? Aí, o terceiro termo com TF, né? Então, tem aqui, põe TF em evidência, vai sobrar somando aqui MC vezes CC. Multiplica com TF, tá? E os outros termos estão subtraindo, eu passo somando para o lado direito. Tá? O lado direito vai ficar somando isso aqui, vai ficar o CB, né? Vezes TI, mais, né? CA vezes TI, mais massa do cobre, que é o específico do cobre, vezes TIC. Esses são todos os termos que estavam subtraindo do lado esquerdo e eu passei somando para o lado direito, tá? Aí, para isolar o TF, é só pegar tudo que está em parênteses, tá? Do lado esquerdo e passar dividindo, tá? Aí, com isso, a gente tem a expressão para calcular essa temperatura de equilíbrio. Tá? Eu vou aproveitar o recurso do programa, já que leva mais tempo para fazer escrita aqui no computador. Tá? Para compensar, eu vou usar o recurso do programa para copiar aqui as expressões que eu preciso. Tá? Pronto. Diminuir um pouquinho, talvez. Bom, vou fazer a divisão aqui. Aqui embaixo, vou pôr o termo que está entre parênteses, vou passar dividindo. Né? Pronto. Né? Bom. E agora é só substituir os valores e fazer o cálculo. Tá? Bom, acho que talvez eu coloque aqui embaixo de novo. Tá? Muita coisa para botar os valores aqui. Né? Mas assim, só para garantir que vai ter espaço para continuar a equação aqui embaixo. Tá? Aí a capacidade térmica do Becker é de 45, né? Calorias por Kelvin. Vezes a temperatura TI, que é de 285 Kelvin. Mais, né? Massa da água, que é 220 gramas. Vezes calor específico da água, que é uma caloria, né? Uma caloria. Grama vezes Kelvin, né? Vezes TI, que é 275 Kelvin. Tá? E mais, né? Massa do cobre, vezes calor específico do cobre. Né? Bom, então, massa do cobre, que é massa do cobre, 75 gramas, né? 75 gramas, vezes calor específico do cobre, que é 0,0, né? É 923 calorias por grama vezes Kelvin, vezes a temperatura, que é 585 Kelvin. Tá? E divide os valores também na parte no denominador. Tá? De novo, como vai repetir muito dos valores, vou aproveitar de novo o recurso do programa para só copiar aqui para o lado de baixo os termos que vai ser idênticos aqui, tá? Então, aqui, né? Baixo fica a capacidade térmica do Becker, 5, né? Calorias por Kelvin. Tá? Depois vem aqui, né? O termo que é de MaCA, massa da água vezes calor específico da água. E aqui embaixo. Somando. O último, pegar aqui, somar
massa do cobre vezes calor específico do cobre. Já tem aqui em cima, multiplicando, né? Só vou copiar ele aqui embaixo. E aqui soma, tá? Aí faz esse cálculo aqui, você vai encontrar que a temperatura final vai ficar aproximadamente, tá? Deixa eu pôr um pouco mais para cima, tá? Aproximadamente, a temperatura de 292,6 Kelvin. Tá? Bom. Ou se você colocar também, tá? Ou colocando em graus Celsius, que corresponde à temperatura de aproximadamente aqui, tá? 19,6 graus Celsius. Bom. Certo? Então, aqui resolve esse exemplo, tá? Aí lembra que, comparando com as temperaturas iniciais e finais, aqui, as iniciais, tá? E a temperatura final do sistema, tá? Você vê que a água, o Becker, já começar a temperatura de 12 graus Celsius, tá? Aqui em cima, né? 12 graus Celsius, tá? Quem está copiando, corrige aqui, tá? Faltou o C aqui do grau Celsius aqui, tá? Então, a água e Becker começou de 12 graus Celsius, tá? E o Becker começou da temperatura de 312 graus Celsius, tá? E dessas duas temperaturas, você vê que a temperatura final, de 19,6 graus Celsius, está bem mais perto da temperatura da água, da temperatura inicial da água. Já estava bem mais perto da temperatura de 12 graus Celsius que da temperatura de 312 graus Celsius, tá? Bom. Então, significa que as circunstâncias aqui auxiliaram para puxar a temperatura de equilíbrio mais perto para o lado, né? Para o lado que está a temperatura da água e do Becker. Tá? Provavelmente porque são os elementos que estão com massa bem maior aí no sistema, tá? Bom, então o cobre, embora ele tivesse uma temperatura bem alta, tá certo? Mas como era uma massa pequena com a água, juntando com o Becker, tá? Então não foi uma temperatura inicial grande o suficiente para mudar muito a temperatura de equilíbrio que estava na água e no Becker, tá? Então só jogou esse pote quente lá dentro e a temperatura no final ficou um pouco acima dos 12 graus Celsius, tá? Perto lá do... Bom. Então, com isso aqui, a gente resolve esse exemplo 3 aqui, tá? Do capítulo 18, tá bom? Então, dá um tempinho para quem está copiando e terminar de copiar, tá? Dá um minutinho aí para fazer a cópia, tá? Terminar de copiar e depois a gente passa para o próximo tópico aqui da nossa aula. Enquanto vou copiando, tá? Vou fazendo outra observação também importante para dar nesse exemplo, tá? Bom, vocês viram que eu passei todas as temperaturas que estavam no enunciado, passei tudo para Kelvin, tá? Eu fiz todas as conversões aqui para Kelvin, tá? Tanto aqui, ó, né? Tá aqui, né? Tá bom. Porque você tem aqui, né, os dados das capacidade térmica e calor específico também estavam em função de Kelvin, tá? Tá bom? E as temperaturas elas estão isoladas aí no final da conta, tá? Bom. Mas se vocês forem olhar como começou a equação, você vê que a equação começou com variações de temperatura. A equação aqui ao lado do desenho, aqui, tá? Você tem aqui que as equações elas começam com variações de temperatura, tá? Bom. Então, nesse caso aqui, lembra que para escalas de temperatura em graus Celsius e em Kelvin, tá? As variações de temperatura elas são sempre as mesmas, tá? Bom. Então, tá? Isso aqui é um tipo de problema que vocês também poderiam ter trabalhado com as temperaturas em graus Celsius, tá? Que também não daria problema, tá? Tá bom? Já que está começando com equações que trabalham com variação de temperatura, tá? Mas só por causa disso, tá bom? Tá? Mas, na dúvida, né, converte tudo para Kelvin, tá? Certo? Ou converte tudo para a mesma unidade que vai estar aí os dados do problema, tá? Certo? Então, acho que deu tempo bastante, então vamos para o próximo tópico aqui da nossa aula de hoje, ainda trabalhando com o conceito de calor, tá?
Quer ver uma outra forma de troca de calor, que é a relação entre trabalho e calor. Tá? Certo? E para ter uma melhor ideia, vamos pegar o caso mais simples de analisar esse tipo de situação, que é pegar o trabalho realizado por um gás. Tá? Bom, certo? Onde vamos considerar aqui também na nossa disciplina, né? Tá bom? Essa parte de termodinâmica, vamos considerar aqui o trabalho realizado em processos que a gente chama de processos reversíveis. Tá? Bom, por processo reversível, a gente entende como um processo que dá para fazer tanto o caminho de ida do processo, quanto o caminho de volta do processo. Tá? Bom, então é todo o processo que sempre pode ser desfeito, tá? No sentido oposto, exatamente pelo mesmo caminho, tá? Ou seja, exatamente pela mesma forma que a gente fez o processo na ida. Tá? Certo? Bom, então, para ser dessa forma, para ser um processo reversível, tem duas condições básicas que tem que acontecer aqui nesse estudo da termodinâmica. Tá? Primeira delas, tá? O atrito tem que ser desprezível. Tá? Porque você já vira em mecânica que força de atrito é uma força de atrito dissipativa, tá? E você tem que a energia que você perde por atrito, você não tem como trazer ela de volta, tá? Do mesmo jeito que ela tinha saído, tá? Tá certo? Então, por isso que a gente tem que desprezar o atrito, porque o atrito, então, é uma situação que causa causa fenômenos que são irreversíveis, não tem como voltar para trás, tá? Bom, então, essa é a primeira condição, tá? Segunda condição do processo reversível, que tem que ser processos que acontecem muito lentamente, tá? Então, tem que ser a passo de tartaruga mesmo, tá? Bom, somente no caso de gases, tá? Porque você tem lá um processo que eu vou comprimir tá? Comprimir ou expandir um gás muito, se eu fazer compressão e expansão de um gás muito rapidamente, tá? Então, estou deixando as moléculas do gás expandirem para volumes, ou comprimir e expandir em volumes, tá? De forma desorganizada, tá? Aí, se isso acontece, então não tem como você fazer o processo inverso, tá? De forma que percorre exatamente o mesmo caminho na volta, tá? Passando pelos mesmos valores de pressão, mesmos valores de temperatura, tá? Tá certo? Então, se eu fazer então, para ser um processo reversível, eu tenho que fazer, por exemplo, uma expansão de um gás, fazer um gás expandir muito lentamente, tá? Porque eu vou expandindo o gás bem lentamente, tá? Tá bom? Porque ele vai expandir de forma organizada, tá? Aí, para fazer o caminho de volta, fazer a compressão do gás também de forma bem lenta, também que vai ser de forma organizada, tá? Se faz isso pelo mesmo tipo de processo, tá? Faz a expansão para a compressão, tá? Então, o caminho de volta do processo vai passar pelos mesmos valores de pressão e temperatura que foi no caminho de ida, tá? Então, é isso que a gente fala que é um processo reversível, tá? Então, o processo tem que ser feito bem aos poucos, bem lentamente, tá? Bom, certo? E vamos pegar um exemplo desse processo reversível, tá? Só vou fazer umas mudanças aqui nesse slide, tá? Para ficar mais fácil de eu botar os desenhos que eu vou fazer relacionado ao assunto aqui, tá? Bom, certo? Mas basicamente vai ter esse diagrama na figura. Eu vou deixar ele bem menor aqui para ficar mais fácil de botar aqui, né? Outros desenhos que eu vou colocar nessa página. Vou tirar essa observação em inglês. Só vou pegar o desenho aqui, tá? Vou botar ele mais para cima e vou botar ele menor. Bom, só um instante que eu vou verificar esse celular que está incomodando. Tá? Vou deixar ele desligado. Só um instante.
Aí, voltando de novo, tá? Desculpa aí, porque interrompido um pouco, estava aquela ligação no celular que estava constante, que é de telemarketing, tá? Bom, infelizmente, eles não contentaram ligar uma vez, estava ligando toda hora, incomodando aqui a nossa aula, tá? Então, basicamente, o que a gente estava fazendo aqui é de relocar o desenho para fazer mais alguns esboços que eu vou fazer aqui nessa página, tá? Certo? Expansão quase estática de um gás. Vou deixar ele bem aqui no canto. E essa legenda de baixo, acho que eu vou deixar em cima, tá? Para não atrapalhar também. Não atrapalhar. Então, assim tá bom, né? Bom, isso aqui que é uma expansão quase estática de um gás. Esse está nessa ilustração que a gente vai estar usando como exemplo, tá? Expansão quase estática de um gás, tá? Que a gente considera um gás aqui, então, né? Que está preso dentro desse recipiente, tá? Tá certo? Bom. Aí prendendo esse gás, então tem esse recipiente aqui, né? Que é formado por paredes adiabáticas, que não deixa passar calor nem para dentro nem para fora, tá? Tá certo? Essas paredes laterais, tá? Bom. A tampa também é adiabática, essa tampa que está aqui em cima, tá? Bom, tá certo? Não deixa passar calor, tá? Em cima dessa tampa eu deixo essa caixa com bolinhas de chumbo aqui, tá? Bom. Aí essa caixa de bolinhas de chumbo é para eu controlar, tá? A força que vai estar pressionando aqui a tampa dessa caixa, tá? Tá certo? Mas lembra que com a tampa parada, tá? Significa que a pressão do gás embaixo, né, da tampa, tá? E a pressão da caixa em cima da tampa, elas são iguais, tá? Tá bom? Tá certo? Eu também tem esse detalhe. Tá com a tampa parada, tá? A pressão do gás é igual à pressão que está sendo exercida por essa caixa de chumbo, tá? Sobre a tampa, tá? Mas dessa forma, então, tirando e colocando bolinha de chumbo, eu controlo aqui o trabalho que essa caixa vai fazer, ou para fazer essa tampa descer, ou para fazer essa tampa subir, tá? Certo? Bom, então essa aqui é a parte de cima aqui desse sistema, tá? E na parte de baixo, tá, vou deixar o gás em contato direto com o reservatório térmico, tá, aqui embaixo, tá? Tá certo? Que é um reservatório, que é uma chapa, basicamente, que eu vou deixar sempre uma temperatura que eu posso controlar, tá? Tá certo? É que eu controlo a temperatura aqui dessa chapa, tá? Essa chapa é a única parte que está em contato com o gás, que deixa o gás trocar calor com o lado de fora, tá? Tá certo? Bom, só por essa base aqui, tá? Bom, e controlando a temperatura dessa chapa, lembra que tem a condição do equilíbrio térmico, que o gás vai querer ficar na mesma temperatura da chapa, tá? Então, para o gás controlar ficar na mesma temperatura da caixa, vai ter situação ou que o gás, né, cede o calor para a chapa, né, para a temperatura do gás cair, tá? Ou o gás vai receber calor da chapa para a temperatura do gás aumentar, tá? Mas sempre nessa ideia de que o gás vai ficar na mesma temperatura da chapa, tá? Bom, então isso que chama de processo quase estático, tá? Bom. E para fazer a expansão do gás, esse tipo de processo, você tem duas formas de fazer essa expansão. A primeira delas, tá? Calma aí que o pincel travou de novo. Né? A primeira delas para fazer a expansão do gás, tá? Tirar a bolinha da caixa que está em cima da tampa. Tá? Então, nessa caixa que está aqui em cima, tá? Bom, eu tiro uma bolinha dessa caixa. Tá? Bom. Aí, quando tiro a bolinha da caixa, o que acontece? Tá? Bom. Aí, o que vai acontecer quando tirar uma bolinha da caixa? Tá? Então, nesse momento que eu tirei a bolinha da caixa, tá? Então, eu estou diminuindo a pressão que a caixa está sobre a tampa.
tá? Tá certo? Bom, então, ou seja, nesse momento aqui, bem temporariamente, tá? Bem no tempinho muito curto, tá? A pressão da caixa sobre a tampa é menor que a pressão que a gás faz sobre a tampa por baixo, tá? Então, nesse momento, temporariamente, tá? A pressão do gás está maior, tá? Então, o gás empurra essa tampa para cima, tá? Ela vai empurrar essa tampa para cima, para ela ficar em uma nova altura, tá? Você vai levantar aqui para uma nova altura, tá? Vamos pôr no meio. Certo? O que acontece conforme o gás vai empurrando a tampa, tá? Tá certo, tá bom? Aí você tem que o gás vai ficando, aumenta o volume do gás, tá? Porque eu quero fazer uma expansão. Só que aumentando o volume do gás, tendo a mesma quantidade de gás dentro dessa caixa, dentro dessa recipiente, tá? Então, vai ter o gás mais rarefeito, tá? Então, o gás vai perdendo pressão, tá? Aí vai perdendo pressão, até a pressão do gás voltar a ficar de novo igual a pressão da caixa. Aí a tampa para de subir, tá? Bom, então esse que é um processo de expansão quase estático, fazendo expansão aos pouquinhos, tá? Certo? Então, nessa expansão do gás, tá? Então, o gás está fazendo trabalho para empurrar essa tampa para cima. Eu vou chamar de um trabalho DW, um trabalho do pedacinho do processo, tá? Bom, só que o que vai acontecer ao mesmo tempo? Tem que, então, que o gás, realizando esse trabalho para empurrar a tampa, tá? Então, a mesma coisa falar que o gás está perdendo energia, né? Tá certo? Bom, essa energia que o gás está perdendo como trabalho, tá? Ele vai ter a tendência de fazer, então, a temperatura do gás diminuir, tá? Certo? Mas lembra que nisso aí eu não estou mexendo na temperatura do reservatório, tá? Então, a temperatura do reservatório está constante, tá? Tá certo? Tá? Bom, o gás está sempre ficando em equilíbrio térmico com essa chapa. Os dois têm contato térmico, os dois sempre vão ficar no equilíbrio térmico no final, tá? Então, os dois vão ficar sempre na mesma temperatura, tá? Então, para o gás da chapa ficar na mesma temperatura, mesmo com o gás ficando, né, perdendo energia, empurrando a tampa, tá? Vai acontecer o seguinte, conforme o gás vai realizando o trabalho, tá? A chapa vai jogando calor aqui para dentro para o gás não cair a temperatura, não perder a temperatura dele, a temperatura do gás não cair, tá? Então, ao mesmo tempo que o gás realiza um trabalho DW, aí a chapa vai jogar o calor de quê? No gás, para manter a temperatura do gás constante, tá? Então, esses são os passos que fazem uma expansão isotérmica. Esse aqui que é o passo, chama espaço isotérmico. Que eu estou fazendo o gás expandir aos pouquinhos, mantendo a temperatura constante. Bom, certo? Então, a pressão do gás vai mudando, tá? A pressão do gás tem que ir diminuindo nesse processo, mas a temperatura do gás fica fixo, tá? Bom, então, assim funciona então, essa expansão quase estática por meio isotérmico, por passos isotérmicos, tá? Esse que eu estou falando também de um processo correr lentamente. Tá? O próximo passo da expansão, né? Pega mais uma bolinha para jogar para fora, aí deixa o gás expandir até estabilizar, depois joga mais uma bolinha para fora, aí deixa o gás expandir mais um pouco até estabilizar, tá? E assim por diante. Tá? Então, isso se chama de expansão quase estática. Estou fazendo a expansão a passos de tartaruga, tá? Sempre a cada passo, lembrando de deixar o sistema estabilizado a uma pressão e uma temperatura e volume bem definidos, tá? Bom, esse é o primeiro caso, tá? O segundo caso, a outra forma de fazer essa expansão, tá? É mexendo na chapa aqui embaixo, tá? Então fica de novo aqui o nosso recipiente, né? Isolado, com a parede que é isolante, só a parede que é isolante, tá? Tem aqui a tampa, né?
e aqui em cima a caixa. Fazer junto. Certo? Outra forma de expandir o gás é mudar a temperatura do reservatório. Por exemplo, aumentar a temperatura dele. Aumenta a temperatura aqui para T mais DT. Tá? Aí, quando acontece isso, né? Tá certo? Então, a chapa vai jogar calor para dentro do gás, porque a chapa quer deixar o gás na mesma temperatura, vai tentar aumentar a temperatura do gás. O calor dele aqui para dentro. Tá? Bom, tá certo? E nesse momento, o que vai acontecer então? O gás vai receber calor da chapa, com essa variação de temperatura, tá? Certo? Mas jogar mais temperatura no gás, que está sempre no mesmo recipiente, só vai fazer o gás aqui, ó, né, ficar mais agitado. Tá? Só que o gás ficar mais agitado no recipiente, isso corresponde a aumentar a pressão do gás. Tá? Aí o que vai acontecer nesse outro passo, que momentaneamente tá, a pressão do gás fica maior que a pressão da caixa, tá? Aí o gás também vai empurrar de novo a caixa para cima. Então, a caixa vai subir um pouco para cima. Né? O gás vai empurrar de novo a tampa para cima. Né? Isso corresponde à realização de um trabalho para fazer essa expansão. Trabalho realizado pelo gás. Chama de um trabalho DW. Tá? Bom, qual que é a diferença do outro método anterior? Tá? A diferença é que você vê que nesse processo de expansão eu não estou mexendo em nada na caixa. Tá? Estou mexendo só na chapa que está embaixo. Tá? Então a caixa que está em cima da tampa, ela fica sempre com o mesmo número de bolinhas de chumbo, logo ele sempre está fazendo a mesma pressão na tampa. Tá? E lembre que quando o sistema estabiliza, a tampa para, significa que a pressão na caixa é a pressão do gás. Tá? Então, ou seja, a pressão do gás aumentou um pouquinho para empurrar a tampa, tá? Mas conforme o gás vai empurrando a tampa, a pressão dele vai diminuindo, o gás está expandindo, o gás está ficando mais rarefeito, tá? Tá bom? Então, vai diminuir a temperatura até voltar para a pressão inicial, tá? Tá certo? Bom, desculpa, vai aumentando a pressão, tá? Tá certo? Isso, aí a pressão vai diminuindo até voltar na pressão que estava no começo, tá? É sempre isso, tá? Então, aquela troca de calor com a chapa, tá? Aumenta um pouquinho a pressão do gás, só que só temporariamente, que aí ele empurra a tampa, tá? O gás empurra a tampa, a pressão dele volta a cair de novo, o gás está ficando mais rarefeito, tá? Também vai ter energia na forma de trabalho, tá? Tá bom? Então, aí vai ter uma hora que as duas pressões voltam a estabilizar de novo, tá? Aí a tampa para de novo. Aí, de novo, vai ser quando a pressão do gás foi igual à pressão da caixa ali que está lá de cima, que é sempre a mesma. Tá? Não estou mexendo em nada na caixa. Tá? Então, esse aqui que é o passo de expansão quase estática por passos isobáricos. Tá? Que é mantendo a pressão sempre a mesma. Esse aqui agora é o passo isobárico. Bom. Certo? Então, essas são as formas de fazer, então, né? Bom, é a expansão quase estática. Tá? Ou por um passo isotérmico, tá? Vai sempre mantendo temperatura constante, aqui, T constante, ou passo isobárico mantendo a pressão constante. Tá? Pequeno. Bom. Aí o que eu escrevi aqui agora foi o símbolo CTE para indicar que é constante. Tá?
certo? Então, ou seja, se eu quiser fazer a expansão sem mudar a temperatura, eu faço só esses passos isotérmicos da esquerda, tá? Tirando as coisas de chumbo da caixa, tá? Bom, se eu quiser fazer a expansão só por passo, né? Mantendo sempre a pressão constante, forma isobárica, que você faz esses passos aqui da direita, tá? Só ir aumentando a temperatura da chapa embaixo, tá? Tá certo? Então é isso que você pode fazer. Então, pode fazer expansão, então, só isotérmica, uma temperatura constante, ou pode fazer expansão só isobárica, com pressão constante, tá? Ou posso combinar esses passos aí para fazer uma expansão de um processo mais geral, tá? Que aí seria mudando tanto temperatura quanto pressão, tá? Bom, esses são os passos, então, para fazer a expansão quase estática do gás, tá? Bom, uma coisa que eu posso analisar da mesma forma nos dois casos é a expressão do trabalho que é realizado pelo gás aqui nesse processo. Tá? Só isolando aqui, né? Porque imaginar o seguinte também nesse processo de expansão. Tá? Então, você tem o gás aqui, ó, né? Empurrando para cima, tanto no passo isotérmico quanto no passo isobárico. Tá? Essa pressão, esse ato do gás empurrar a tampa, né? Acontece por causa de uma pressão que está empurrando a tampa para cima. Tá? Lembra que essa pressão é correspondente a uma força aplicada para cima sobre a tampa. Tá? Bom. Tá? E lembra que a relação da força sobre a tampa, né, com a pressão do gás, tá certo? Ela é dada por aquela expressão que pressão é força sobre área, né? Pressão, né? Aqui cima, pressão igual força sobre área. Aí passa a área multiplicando, você tem a expressão da força que é exercida aqui sobre a tampa. Força igual a pressão do gás vezes a área. Tá? Certo? E agora a expressão do trabalho também, tá? Lembra que trabalho igual força vezes deslocamento, tá? Bom, mas lembra que essa expressão trabalho igual força vezes deslocamento vale para força constante, tá? Em geral, esse tipo de problema, a força vai estar mudando ao longo do processo, tá? Mas lembra a brincadeira que pode fazer no cálculo, tá? Que é, se eu não sei fazer trabalhar com a expansão completa, trabalha com a expansão, com os passos infinitesimais do processo, tá? Então, eu vou pegar só esse passinho mesmo que a gente está fazendo aqui no desenho. Esse passinho infinitesimal vai ter o trabalho dw, tá? E aqui a situação é a tampa, então, vai subir essa altura dy, aqui, vai subir, está indicado do lado do desenho, tá? E a tampa é uma área A, tá? Tá certo? Quando faz isso daqui, você vai ver, então, que o volume que vai mudar no gás corresponde a esse volume aqui, né? Vou marcar aqui, né? Em verde, para ficar bem de frente aqui no desenho, tá? Que é pegando o quanto que a tampa subiu. A tampa subiu essa altura dy para cima, né? Tá bom? E o gás, então, vai aumentar o volume correspondente a esse volume em verde que eu estou marcando aqui no desenho, tá? Que é o quanto que a tampa subiu, e aí tem a área ainda da tampa, tá? E essa área em verde corresponde ao que? A área de um cilindro, tá? Tá bom? A área de um cilindro, tá? Tá certo? Que tem área de base A e altura dy, tá? Isso aí vai corresponder a um volume dV, tá? Vou escrever aqui. É isso. Quanto que o gás aumentou o volume dele, o volume em verde é o volume dV. Tá? Tá certo? E vamos ver como isso aparece na expressão do trabalho. Então, o trabalho é esse passozinho dy, tá? Vou considerar que esse passo é tão pequenininho, tá? Que a força do gás na tampa é constante nesse passozinho do processo, tá? Tá bom? Então, nesse caso, no passozinho que eu posso pegar trabalho igual a força vezes o deslocamento. O deslocamento da tampa foi dy. Tá? Só que lembra que a força do gás sobre a tampa é igual a pressão vezes a área. Pressão vezes a área vezes dy. Tá?
E aqui aparece A vezes dy, que coincide aqui com esse volume verde, que esse volume verde está indicado lá no desenho, é um cilindro de área de base A e altura dy. Tá? Então, logo essa variação de volume verde dV, tá? Ele é igual à área da tampa vezes a variação dy na altura da tampa. Tá? Isso que eu vou substituir na expressão. Então, onde está A vezes dy, então eu posso pôr a variação de volume dV do gás. Você espera eu voltar aqui, que o pincel deu mais uma travadinha. Bom, certo? Então, onde está A vezes D? Vou pôr dV. Então, você tem que o trabalho é igual a P vezes dV. P vezes dV. Tá? Mas isso eu trabalho num passozinho do processo. Tá? Se eu quero agora o trabalho no processo inteiro, tá? Eu pego o trabalho em cada passozinho, que é pegar P vezes dV, tá? E faz a soma de todos os trabalhos, tá? Nesses pedacinhos da trajetória. Tá? Só que somar pedaço diferencial sempre vira no final integral. É isso que está expressando aqui na expressão do trabalho. Tá? Então, o trabalho é integral, né? De P em relação ao volume. Tá? Então, vai ser integral desde o volume inicial VI até um volume final VF. Certo? Então, por isso tem essa expressão agora do trabalho, tá? Realizado com gás. Tá? Certo? Mas uma coisa que eu quero que vocês atentem nesse trabalho aqui, tá? Vocês estão vendo que também tem uma troca de energia aqui, ó, no processo, tá? Bom, que onde o gás está perdendo o trabalho dW e estaria recebendo um calor dQ, certo? Bom, então essa é outra forma de troca de calor. Pode ter troca de calor associado junto a ela uma realização de trabalho, tá? Bom, é isso que está falando aqui nessa. É por isso que chama, essa sessão chama trabalho e calor, porque então você tem troca de calor que provoca mudança de temperatura, tem troca de calor que provoca mudança de fase, e agora estão vendo também tem troca de calor que está envolvida aqui com realização de trabalho de um sistema, tá? Tá certo? Na verdade, foi nesses experimentos aqui de saber que tem troca de energia entre trabalho e calor, tá? Que se descobriu de vez que a quantidade de calor, na verdade, é uma forma de energia. Tá, lembra lá na introdução histórica, lá no início do capítulo, tá? Que no início o pessoal não sabia que calor era uma forma de energia, tá? Bom, então só nos estudos desse fenômeno aqui, ó, de troca de trabalho e calor, que você descobriu de vez que calor é uma forma de energia que está sendo trocada. Tá? Bom, por isso que você tem a conversão que dá para fazer lá de caloria para joule, que a gente viu no início do capítulo. Bom, certo? Mas seguindo mais em frente aqui, tá? Bom, então tem essa forma de calcular o trabalho realizado por um gás, tá? Tá certo? E nisso eu posso montar o que a gente chama de diagrama P por V, tá? Então você tem lá uma integral da pressão em relação ao volume, tá? Então significa que eu posso descrever o nosso processo, tá? Qualquer processo em um gás, num diagrama P por V, tá? Que eu pego então ao longo do processo como está a pressão do gás, tá? Em função do volume, tá? Aí aqui está tudo em inglês, tá? Aí pressão em inglês é pressure, tá? Está indicado ali na vertical, tá? E volume é volume. Então está indicado aí mesmo, é a mesma escrita, tá? Eu peguei aqui as figuras do livro em inglês, tá? Tá certo? E o processo então está indo desde esse estado inicial I, tá? E está seguindo esse caminho aqui para o estado final F, tá? Bom. Indo da esquerda para a direita, tá? Então, conforme vai passando aquele processo com o gás ideal, tá? Lembra lá o processo inversível, ele acontece em passinhos pequenos, tá? Eu dou um passinho, deixo estabilizar, dou um passinho, deixo estabilizar. Esses passinhos estão sendo representados pelos pontos aqui da curva, tá? Então, o ponto aqui da curva está pegando aqui uma pressão, tá? E um volume do gás, tá? Que ele está tendo naquele momento do processo, tá? Certo? Bom. É isso que são os pontos aqui da curva. Cada passinho diferencial que a gente falou na página anterior. Tá? Cada passinho que hoje a gente faz, tá? Aí estão dando um passinho à frente no processo. Tá? E nisso que fecha, então, tá?
Depois, esse processo inteiro está apresentado para essa curva de diagrama P por V, indo desde o estado inicial I para o estado final F. Certo? E está indo aqui da esquerda para a direita. Tá? E lembra que como o trabalho, né, ele está saindo como, né, para o gás, está saindo como integral da pressão em relação ao volume, tá? Então, no diagrama P por V, que tem pressão em função do volume, tá? Então, você tem que a área debaixo dessa curva corresponde ao trabalho. Bom, que nesse caso também é um trabalho positivo, porque lembra que isso aqui é um processo de expansão, tá? Lembra, o processo indo para a esquerda para a direita é o sentido que o volume do gás está aumentando. Né? Então, é o sentido que o gás está empurrando uma tampa, então o gás que está realizando um trabalho. Nesse caso, pela expressão do trabalho que a gente está trabalhando, é um trabalho positivo. Tá? Certo? Então, o trabalho corresponde à área debaixo da curva. Tá? O sinal, a gente tem que identificar o sinal de acordo com o sentido do processo. Tá? Bom. Mesma coisa do lado direito. Lado direito, pegando agora o caso que o gás saindo de um estado F, tá? Para um estado I. Então, vou pôr contraponto. Começando desse estado F e está indo até o estado I. Tá, né? Mais na esquerda. Tá? Bom. Também é um processo. Tá? E os pontos da curva correspondem àqueles passos infinitesimais do processo. Tá? Aí o gás vai seguindo esse processo da esquerda para a direita. Bom, ele está indo da esquerda para a direita. Tá? Tá certo? Nesse caso, é o mesmo processo. Então, o trabalho corresponde à área debaixo da curva. Corresponde à área debaixo da curva. Tá? Só que aqui você vê que é o caso de compressão, indo da direita para a esquerda, é o caso que o volume está diminuindo de valor. Tá? Bom. Tá, então, o caso que naquela tampa com gás, a tampa está sendo empurrada para cima do gás, tá, pelo lado de fora. Tá? Então, aqui é o caso que alguém está realizando trabalho sobre o gás. Então, o gás está realizando trabalho. Tá? Então, essa aqui é uma convenção que considera o trabalho como sendo negativo. Tá? É o que está indicado aqui no desenho. Aí, considera trabalho negativo. Bom? E hoje um último detalhe importante para falar sobre trabalho também, da mexendo com esses gráficos de diagrama por V, tá? Tá certo? É que também você tem que o trabalho realizado, né, em um sistema depende do caminho que a gente está seguindo, depende do processo que foi utilizado. O trabalho realizado ele depende do processo, né? Certo? Aí, para a ilustração desse fenômeno, tá? Pega esse diagrama P por V, por exemplo, da esquerda, embaixo à esquerda, tá? Que eu tenho aqui é o processo que o gás está fazendo essa transição aqui no processo, está indo do estado I, né? Desse estado I, tá? Ele está indo, tá? Para esse estado intermediário A, tá? Depois desse estado intermediário A, que ele vai seguir para o estado final B. Então, esse que é o processo feito aí embaixo à esquerda. Tá? O processo, então, passa por 3 estados. Tá? Mas descobrir o trabalho graficamente o mesmo processo. Descobre a área debaixo da curva. No caso dessa curva que seguiu, então, foi da esquerda para a direita na horizontal. Depois foi de cima para baixo na vertical. Bom, aí você tem que trabalhar a área debaixo da curva. No caso aqui desse exemplo, pegaria todo esse retângulo aqui embaixo da curva. Tá? Vou marcar aqui em vermelho.
Pronto, tá? Certo? Mas, por outro lado, eu também posso ir do estado I para o estado F, tá? Trocando a ordem dessas etapas, tá? Bom, então, eu também posso ir do estado I para o estado F fazendo o seguinte, tá? Primeiro, em vez de fazer o processo aqui nesse diagrama, ele vai para a direita, eu vou primeiro para baixo. Vou desse estado I para baixo, tá? Vai para baixo, tá? E depois vai para a direita. Tá? Você vê que eu estou pegando os mesmos passos, só inverti a ordem dos passos. Tá? Caso da esquerda, primeiro eu tinha ido para a direita, depois ido para baixo. Tá? Agora fazer o inverso. Primeiro eu tinha ido para baixo, depois vai seguir para a direita. Tá? Bom, os dois casos chegam no mesmo estado final. Tá? Bom, mas não é esse aspecto que a gente vai analisar aqui. A questão, de novo, da área debaixo da curva. Tá? Porque, de novo, você vê, de novo, o trabalho é a área debaixo da curva, só que a área debaixo da curva agora, nesse último processo, vai pegar só essa areazinha desse retângulo aqui, ó. Tá? Embora o trabalho ainda seja positivo, né? É no caminho para a expansão do gás, né? Tá certo? Ele não está sendo muito efetivo, tá? Certo? O que ele está fazendo? Aí está fazendo agora a mesma coisa com um trabalho menor, tá? Bom, na verdade, até que seria o ideal esse caso aí, né? Você fazer a mesma coisa fazendo menos trabalho. Tá? Mas o importante é lembrar isso aqui, lembrar que o trabalho depende do processo. Tá? Você vê que nesses dois últimos casos você tem aqui, ó, estado inicial. O estado inicial é o mesmo nos dois casos, tá? E o estado final também é o mesmo nos dois casos. Tá? Tá certo? A única diferença que deu foi na ordem dos processos. Tá? Bom, e é isso que importa para saber o trabalho nesse ponto. Então, ou seja, o trabalho realizado no processo, ele depende do caminho. Tá? Bom, tá? Ele não depende do estado inicial e final. Tá certo? Ele depende do caminho, do processo que está sendo utilizado. Tá? Outra observação que a gente pode fazer é que o calor também depende do caminho. Tá? Bom, eu não vou fazer a dedução aqui também, tá? Mas calor transferido por energia transferida por calor também depende do caminho. Tá? Bom, isso que eu pus aqui por último. Aqui, ó. Mas tem que energia transferida, né? Por calor também depende do processo utilizado. Tá? Aqui, infelizmente, não vai dar tempo de fazer a dedução. Tá? Bom, certo? Essas duas informações vai ter importância no próximo tópico, a gente vai falar mais, daqui a pouco. Tá? Na verdade, vai ser já na próxima página. Tá? Bom, mas aqui vamos analisar também outra situação que pode ter, né, nesse diagrama P por V, que é o que chama de ciclo termodinâmico. Tá? Que é a situação da figura embaixo, onde o sistema começa do estado I, tá? Aí ele vai para o estado F, né, seguindo esse caminho de cima. Esse caminho de cima, tá? Tá certo? E depois ele vai do estado F para o estado I, tá? Seguindo o caminho por baixo. Esse caminho aqui por baixo. Tá? Bom, esse que é o nosso problema, tá? Essa que é a nossa situação aqui nesse caso, tá? Aí, nesse caso, como que é o trabalho realizado no ciclo, tá? Aí, no caso, é somar os trabalhos realizados na etapa de ida e somar com o trabalho realizado na etapa de volta, tá? Aí, quando você vai pegar o trabalho de ida, tá? Lembra que o trabalho de ida, de ir para F, tá? Ele segue essa trajetória de cima. Bom, certo? Enquanto, né, no processo de volta, eu vou seguir o trajeto de baixo.
Segue esse trajeto de baixo, indo de F para I. E segue esse trajeto indo por baixo. Tá? Eu vou somar o trabalho nessas duas etapas. Tá? Lembrando que trabalho é a área debaixo da curva no diagrama P por V. Tá? Então, no caso no processo de ida, tá? O trabalho vai ser a área debaixo da curva por cima, que vai pegar toda essa área que estou marcando em azul. Tá? E, por outro lado, o trabalho realizado no processo de volta é pegar a área que está debaixo da curva por baixo. Indo de F para I. Bom. Tá certo? Que eu vou marcar por essa área em vermelho aqui, tá? Então, vai pegar o span de área embaixo da curva em vermelho, que é essa área que eu estou marcando em vermelho. Né? Bom, mas lembrando que o trabalho de ida é um processo de expansão, tá? Então, ele está indo da esquerda para a direita. Tá? Então, ele é um trabalho positivo, esse trabalho em azul. Bom, e o trabalho em vermelho, né? Desculpe, a área em vermelho vai corresponder a um trabalho negativo. Né? Vai corresponder a um trabalho negativo. Tá? Então, quando você somar esses dois trabalhos, na verdade, vai ter um cancelamento dessa área que está sobreposta nos dois casos. Tá? Bom, falando que vai somar o trabalho positivo com esse pedaço negativo, tá? Então, vai cancelar essa área, que as duas áreas estão se sobrepondo, tá? Só vai sobrar a área que está por cima, tá? E corresponde à área que está dentro do ciclo, que estou marcando em verde aqui, né? Bom, tá certo? Então, esse que é o trabalho realizado no ciclo, tá? Então, no diagrama P por B, ele corresponde a pegar a área dentro do ciclo, tá? Bom, que dependendo do caso, dependendo do sentido, né? Tá bom? Tá? Vai estar seguindo aqui, né? Nesse processo, tá? Você vai ser esse ciclo que eu estaria no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? A gente vai seguindo no sentido horário, em geral, a tendência é a ficar, né? Sobrando esse trabalho aí no ciclo, tá? Bom, tá certo? Então, fechando aqui, isso que a gente fecha a questão de análise então, do trabalho, um diagrama P por V, tá? Esse diagrama P por V são diagramas bem completos, tá? Depois vocês vão ver mais para frente, principalmente no capítulo 19, que vai falar sobre, né, gases ideais, tá? Vão ver que vai ter muitas situações, né, que só do diagrama P por V a gente também já está sabendo a temperatura do sistema, tá? Principalmente no caso de gases ideais. Bom, mas vamos seguir mais em frente, tá? Tá certo? E falar aqui do que a gente conhece como a primeira lei da termodinâmica, tá? Tá certo? Então, a primeira lei da termodinâmica, então, vai trabalhar com o seguinte fenômeno que acontece, que o pessoal descobriu dentro desses estudos da termodinâmica. Tá? Fizeram vários experimentos, tá? Como vocês viram, então, agora há pouco, né? Você tem que calor, né? E o trabalho sozinho, tá? O calor, né? E o trabalho, cada um separado, tá? Eles dependem do processo que for utilizado. Ou seja, lá no diagrama P por V, o valor do calor e o valor do trabalho depende do caminho, tá? Bom. No entanto, o que se descobriu, depois de vários experimentos sobre esse assunto, descobriu que o valor calor recebido menos trabalho realizado pelo gás, tá? Que é um valor que independe do processo. Tá? Isso foi uma observação experimental. Tá? Tá bom? Ou seja, né, se tiver um diagrama P por V, né? Um diagrama P por V. É um diagrama P por V. Pressão por volume, né? Bom, e tiver um estado inicial, um estado final, né? Vou pegar aqui mais por baixo, né? Tiver um dado estado inicial, tá? E um dado estado final. Tá? Bom, tá certo? Aí que se descobriu, então, né, através de experimentos, tá? Que o calor, pegar o valor
calor menos o trabalho, tá certo? Ele depende do caminho. Então, se eu ir para F, indo por esse caminho por cima, tá? Ao valor Q menos W nesse processo de cima, Q, calor menos o trabalho, tá? Vai dar o mesmo processo que se eu fosse fazer o caminho por baixo. Tá? Então, esse aqui vai ser igual a fazer calor menos o trabalho pelo caminho de baixo. Tá? Bom, é isso que foi descoberto experimentalmente. Então, independente de qual caminho que eu vá seguir, de I para F, tá? O valor de calor menos o trabalho sempre vai ser o mesmo. Tá? Então, se indo por cima, né, Q menos W, dado, por exemplo, né, é 5 joules, então, Q menos W por baixo também vai dar 5 joules. Tá? Se por cima der 15 joules, tá? Então por baixo também vai dar 15 joules. Tá? E assim por diante. Tá? Então, é esse fenômeno que foi utilizado, então, para usar como sendo a primeira lei da termodinâmica, tá? Que foi definida, então, na primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, uma grandeza que foi chamada de energia interna, uma grandeza chamada, né, energia interna, tá? E a variação dessa energia interna que é igual ao calor menos o trabalho. Ou seja, apenas a variação dessa energia interna ela vai ser independente, tá, do estado inicial e do estado final do sistema. Depende, não, ele vai depender só do estado inicial e do estado final do sistema. Ele vai ser independente do caminho. Tá? Bom, tá certo? Então, é isso que fala a primeira lei da termodinâmica. Fala que dessa grandeza, a variação de energia interna, a gente pegar aqui a variação da energia interna é igual ao calor recebido pelo sistema menos o trabalho realizado pelo sistema. Tá? Então, tá certo? É isso que chama da primeira lei da termodinâmica, define essa variação de energia interna, tá? Afirmando que essa variação de energia interna ela independe do caminho. Tá? Se for sempre entre os mesmos estados, essa variação de energia interna vai ser sempre a mesma. Bom? Certo? E por enquanto essa energia, essa grandeza de energia interna, ela não vai ter um significado físico por enquanto, tá? Tá bom? Mas vocês vão vendo, quando a gente for passando para os seguintes, a gente vai aplicando aqui os conceitos, vocês vão começar a entender melhor o que está por trás, né, dessa grandeza chamada de energia interna, tá bom? Mas isso a gente, por enquanto, só guarda ela como uma variável, né, uma grandeza conveniente, cuja variação independe do caminho. Tá? Enquanto eu só guardo só isso, uma grandeza com uma propriedade conveniente que é dentro dessa primeira lei de Newton, primeira lei da termodinâmica. Tá bom? Então, com isso aqui, todos saíram da sala, tá? Então, a gente já pode encerrar aqui nossa aula de hoje. Tá? Então, lembrando de novo que semana que vem a gente retoma de novo, né, ao formato de vídeo-aula, tá certo? Onde vai terminar, então, o capítulo 18, só faltou um pouquinho para fechar esse tópico, tá? E a gente já começa logo em seguida o capítulo 19, então, sobre gases ideais e teoria cinética dos gases, tá? Então, até mais a todas e a todos vocês, tá? Então, nos vemos novamente na semana que vem.